Muito bem, gente, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos receber aqui o pastor Matheus Soares, um grande amigo, que estaremos conversando acerca de duas parábolas de Jesus. Eu tenho certeza que será um tempo muito especial. William, Salomão Vieira, que bom que você está aqui, meu amigo. Pastor Tiago, meu amigo, saudade de vocês, viu? Saudade de vocês. Vamos entrando, gente. Eu quero lhe impulsionar a clicar aqui nesse aviãozinho, nessa setinha que tem aqui embaixo, para que você compartilhe essa live com mais 3, 4, 5, 10 pessoas, para que eles também sejam abençoados com esse tempo que nós teremos aqui, a palavra. Eu tenho certeza que será um tempo muito rico, muito abençoador. Então clica aqui nessa setinha e chama um pessoal aí, eu tenho certeza que será uma bênção. Andressa, paz querida, Deus te abençoe, que bom que você está aqui. Minha amiga Heloísa Mondini, que bom que você está aqui, saudade de vocês. Raquel, Rafaele, Castro aqui representada, que bom que vocês estão aqui. Gente, vou chamar o pastor Matheus Soares e a gente vai começar a esse bate-papo. Muito bem. Gente, esse é meu amigo, pastor Matheus Soares, do Rio de Janeiro. Tudo em paz? Ele fará as suas devidas apresentações, mas como eu disse hoje mais cedo, na minha postagem acerca dessa live, o pastor Matheus Soares, eu digo isso com muita tranquilidade, na minha humilde opinião, é uma das mentes mais brilhantes da teologia brasileira hoje. Deus me ajude, quem sou eu? Mas é a minha opinião e de muitos outros. E eu quero que o senhor se apresente um pouquinho para a gente começar aqui esse nosso bate-papo. Boa noite a todos vocês que estão com a gente aí. Muito prazer falar àqueles que eu ainda não tenho o privilégio de conhecer. Obrigado, pastor William, pelo privilégio de estarmos juntos. Meu nome é Matheus, eu moro em Cabo Frio, na região dos Lagos, no interior do estado do Rio de Janeiro. E tenho procurado dedicar a minha vida ao ensino da palavra de Deus. E fico muito feliz em saber que hoje eu vou poder compartilhar um pouco mais com esse brother do coração, que é o pastor William, para esse pessoal que está com a gente aí, diante de um tema tão especial que são as parábolas de Jesus. Pastor Toniel está com a gente aí, um abração para o senhor também. Muito bom tê-lo conosco. Mas que bom, que alegria poder estar contigo, William, e servir esse pessoal, meditar um pouco na palavra de Deus junto com essa turma que está com a gente aí. Tá bom. Pastor Toniel, Deus te abençoe, um grande amigo, um grande pregador da palavra também. Louvado seja Deus pela sua vida, meu amigo. Bom, a proposta, pelo menos a priori, nossa, é tratarmos de duas das parábolas de Jesus. Aliás, pastor Matheus, antes de nós entrarmos de fato na primeira dessas duas, eu não sei se é um spoiler, mas o senhor está escrevendo um trabalho sobre isso, né? Um livro acerca dessas parábolas. Eu não sei se isso já é público, mas eu confesso que eu estou ansiosíssimo por esse livro. Quando eu publiquei hoje, eu recebi várias mensagens no meu direct
de pessoas falando acerca da enciclopédia. De pessoas que já adquiriram, que tem em vários lugares do Brasil. Eu fiquei muito feliz por isso. E vem mais um trabalho aí, né, pastor? Sim, se Deus quiser. Esse ano ainda está saindo um manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Eu estou trabalhando já há quase 3 anos nele e tenho certeza que vai ser um material que vai ser muito útil também para todos aqueles que amam entender a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos começar pela parábola das 10 virgens? Vamos lá? Vamos lá? Então, a referência bíblica é Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, pelo menos por hora, pastor Mateus, o senhor, eu faço poucas lives, o senhor faz muito mais do que eu. Eu desabilito os comentários ou deixo eles rolando aqui? Você que manda. Então, às vezes tem o pessoal nos comentários, eles tiram alguma dúvida, ajudam a gente na orientação, ajudam então, a gente a saber como que está o som e o vídeo. Talvez então, pelo menos aí desses 5, 10 minutinhos iniciais seria interessante ter esse pessoal com a gente. Só pedir para eles compartilharem, né? Trazerem mais pessoas para estarem com a gente aqui, convidarem aí ao máximo de pessoas possível. Vamos compartilhando aqui nessa setinha, ó, esse aviãozinho embaixo. Compartilha, marca algumas pessoas aí, chama para aprender com a gente, que eu tenho certeza que será um tempo muito, muito especial e abençoador. Tá bom, gente? Vamos lá. Mateus capítulo 25, nós vamos falar um pouco acerca da parábola das 10 virgens. Isso, Alex, pega o pé a caneta aí, porque o rolo vai ser solto. E será pelo pastor Mateus, tá bom? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram para receber o esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. E as insensatas, tomando consigo as suas lâmpadas, não levavam consigo o azeite. Mas as prudentes tomaram azeite em seus depósitos juntamente com as lâmpadas. E tardando o esposo, todas cochilaram em dormir. E à meia-noite ouviu-se um clamor: eis que o esposo já vem. Saí para recebê-lo. Então todas aquelas virgens levantaram-se e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não nos falte nem a nós, nem a vós, e diante aos que vende, comprai-o para vós. E enquanto elas foram comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele, porém, lhes disse: verdadeiramente vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Muito bem. Pastor Mateus, eu estava lendo um pouco antes de nós entrarmos essa passagem tão conhecida, né? Na minha concepção, a graça ou a graciosidade das parábolas é que são textos muito conhecidos. E justamente por serem tão conhecidos, eles passam meio que desapercebidamente por uma sensação nossa, e eu estou sendo quase que redundante, mas a impressão que dá é que a gente não quer voltar a textos que tão bem conhecemos. Você fala assim, não, gente, eu fiz teatro disso na igreja, eu ouço isso aí há tantos anos, e eu acho a graciosidade das parábolas justamente isso, nós retornarmos a textos que julgamos conhecer também, com coisas especiais que o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração. Se o senhor me permite, eu queria lhe fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta para nós iniciarmos de alguma forma, a gente tem que iniciar de algum jeito. Então a pergunta muito simples é: quem são essas virgens? Essa é uma polêmica. Sim. Eu acho que um ponto legal, para você ter uma noção, talvez aí uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu tive a alegria de, numa manhã de julho, tomar um café com o pastor Gesiel Gomes. Uau.
E aí eu já estava no projeto, já estava escrevendo sobre as parábolas de Jesus. Eu estava iniciando o trabalho de reunir material de pesquisa, e aí a gente mexeu na questão da parábola das 10 virgens. Uhum. E ele me falou uma coisa, ele falou assim, Mateus, tem aproximadamente 25 anos que eu não prego sobre as 10 virgens. Aí eu falei assim para ele, mas por quê que já tem 25 anos que eu não prego sobre as 10 virgens? Ele falou assim, porque aquela ali é uma parábola muito difícil de entender. Quem são as virgens? E era uma dúvida que eu sempre tive. E aí ele me fez exatamente essa pergunta. Ele falou assim, você que está começando a pesquisar sobre isso, você imagina o Gesiel Gomes fazer uma pergunta dessa para você. Se ele não sabe, eu que não sei. Aí ele olhou para mim e perguntou, na sua opinião, quem são as 10 virgens? Falei, pastor Gesiel, eu tenho praticamente certeza que ali elas não representam a igreja. E o entendimento disso é básico, é fácil. E para isso é interessante a gente entender o contexto cultural do casamento judaico. Eu até, como eu já fiz uma pesquisa muito longa sobre as 10 virgens para escrever o texto das parábolas, eu preferi imprimi-lo e conseguir ter um raciocínio mais enxuto, mais compacto com ele. Eu imprimi ele hoje de tarde ali, são algumas páginas, e fiz algumas marcações nele. Legal. E aí, dentre as coisas que eu achei muito interessante, tem as 3 etapas do casamento judaico, que é, na verdade, o contexto cultural para a parábola das 10 virgens. A primeira etapa era o Shiddushim, que era o acordo sendo feito. A gente sabe muito bem que o contexto judaico tinha isso. Antes mesmo do processo do noivado, era um acordo feito. Uhum. Outra coisa que foge do nosso conceito cultural, contexto cultural, era a idade que a moça casava. A moça casava com aproximadamente 12 anos. Maria, por exemplo, quando teve Jesus, tinha aproximadamente também 12 anos. Uhum. Porque o entendimento judaico era que a grande utilidade do casamento para a mulher era a procriação de filhos. A utilidade dela estava ligada a ter filhos. Então, a partir do momento que ela tinha a primeira menstruação, a noção da época é que ela já estava pronta para casar. Então, casava-se muito nova. Maria tinha aproximadamente 12 anos quando teve o Senhor. Enfim, todo esse contexto cultural que é tão distante para todos nós. Sim. Antes disso, antes desse casamento, a primeira etapa era o Shiddushim. A segunda etapa era um acordo feito formalizado, como se fosse o nosso noivado. Uhum. Essa segunda etapa era chamada no hebraico, para os judeus, de Kiddushim. A cerimônia acontecia na casa do pai da noiva. E a terceira etapa era o Nissuim, que acontecia quase sempre na casa do noivo, e era o casamento de fato, que iniciava o período das festas, que ia até 7 dias dentro das bodas, da cerimônia que fazia parte do contexto do casamento judaico. Esse é o berço cultural de como os judeus se relacionavam para se casar. Uma coisa muito interessante a ser entendida era onde que entravam as 10 virgens aí. As 10 virgens, elas eram acompanhantes da noiva, que eram muitas das vezes amiga da noiva, e elas tinham 2 funções. Primeira, auxiliar na preparação da noiva para essa terceira etapa do casamento judaico, que era quando o noivo vinha para buscar a noiva para levá-la para o casamento na sua casa. Então elas apareciam da segunda para a terceira fase, na preparação para esse encontro com o noivo, na casa do noivo. Isso, na verdade, mais precisamente na terceira parte, que era o Nissuim. Ok. Elas tinham 2 missões. A primeira missão que elas tinham era preparar a noiva. E a segunda missão que elas tinham é com essas lâmpadas, que, na verdade, era como se fosse, digamos que... lembra da lâmpada do Aladim? Era mais ou menos uma lâmpada. O estilo de lâmpada era lâmpadas daquela. Era alimentada por um pavio com combustível, que era azeite, dentro da lâmpada. Elas colocavam aquilo ali na ponta de um mastro, de uma vara, e iam iluminando a noite com aquilo ali. Então, na verdade, essa segunda função é que elas iam iluminando o caminho nesse cortejo que era do noivo, que havia buscado a noiva, que estava na sua casa, até a casa do noivo, que era onde acontecia o casamento, aqueles dias das bodas, da cerimônia conjugal. Esse é o contexto geral. Aí, diante desse entendimento, tem 3 possibilidades para quem são as 10 virgens.
A grande maioria das pessoas pregam que as 10 virgens representam a igreja. Aham. E aí toma-se por base várias aplicações, por exemplo, 5 virgens e 5 loucas, uma parte que sobe, uma parte que fica. Faz uma ligação disso com aquele texto que o senhor fala que, estando 2 no campo, Sim, 2 na cama, sim, um será sim. levado, o outro será deixado. A toda essa construção de raciocínio. Constrói-se muito essa ideia por causa dessa questão de uma parte que sobe, uma parte que fica, uma parte que vai para as bodas, uma parte que fica do lado de fora por estar despreparada. A segunda possibilidade de interpretação, que eu também acho muito interessante, mas não é a que eu penso, é a que diz o seguinte: não, as 10 virgens representam pessoas dos 5 ministérios. É uma linha de interpretação que eu particularmente não concordo que seja mais provável, mas ela tem uma aplicação que é muito interessante. Sim, A ideia sim. ali é a seguinte, e aí toma-se por base, por exemplo, essa construção de raciocínio, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, que fala sobre os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí eles criam a ideia disso pelo seguinte: a função das virgens era a preparação da noiva para o encontro do noivo. Uhum. Então, constrói-se o raciocínio que a função dos ministérios é para a preparação da igreja para o encontro com Cristo. E aí nós não estamos falando de ministério A, B, C, D. Nós estamos falando dos 2 ministeriais. Eu tenho até uma coisa interessante que eu lembrei agora. Você lembra que no início da itinerância o pessoal tinha mania de colocar ministério? Sim. Ministério trombeta de fogo, ministério disso, ministério daquilo. Aí o irmão começou a pregar, colocou assim: ministério de Madureira. Se é para ter algum. Então, essa ideia do ministério aqui tem a ver com essa ideia que Paulo apresenta sobre os 5 ministérios: apóstolos, sim, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí a construção do raciocínio dessa segunda linha de interpretação é a seguinte: as virgens nécias que ficam representam apóstolos, pastores, mestres, doutores e profetas que ficam, enquanto que as virgens prudentes representam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que sobem. E aí, aqueles que pensam dessa forma fundamentam o raciocínio em 2 etapas. Primeira etapa, a função que as 10 virgens tinham, que era a preparação da noiva para o encontro que ia para as bodas. E uma segunda argumentação que eu acho muito interessante, porque o último versículo, versículo 12, diz, na verdade, é o noivo dizendo para as virgens nécias: em verdade eu vos digo que não vos conheço. A.T. Roberts, que é um dos especialistas do grego bíblico, que tem um dos melhores materiais de exegese do grego publicado em português, ele faz uma aplicação ali que é muito interessante. Ele diz que a ideia do grego ali não é não vos conheço, mas é nunca vos conheci. E isso é muito interessante. Porque, na verdade, o que o noivo está dizendo é o seguinte: eu não tenho nenhum vínculo com vocês. Eu não conheço vocês agora, nem conheci vocês antes. Então, o que o noivo está dizendo para essas 5 virgens é o seguinte: o grande problema é que em todo tempo, o relacionamento de vocês foi apenas com a noiva, nunca comigo. Então, olha que coisa interessante. Dentro dessa segunda linha de interpretação, o Senhor estava falando para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que ficam e dizem assim: ó, o problema é só um. Em todo tempo, o vínculo de vocês foi só com a noiva, nunca com o Senhor da noiva. Era só um vínculo profissional com a igreja. Vocês aprenderam a fazer isso. Vocês nunca tiveram relacionamento e comunhão comigo. Então, é bem sugestivo esse segundo ponto. Sim. Assim como o primeiro ponto, também tem aplicações muito interessantes. Por exemplo, o primeiro ponto, que trabalha as 10 virgens como a igreja, tem uma aplicação ali que eu acho extraordinária, que é a seguinte: se as virgens nécias representam a igreja, elas estão falando para a gente algo muito sério. Cuidado, é possível alguém estar dentro da igreja, mas fora do céu. Isso também é um alerta muito grande. Então, primeira possibilidade, ser a igreja. Segunda possibilidade, ser pessoas dos 5 ministérios que sobem e pessoas dos 5 ministérios que ficam.
E terceira possibilidade, que eu acho que é a mais coerente, e eu fiz questão de usar o material que eu tinha escrito aqui para ter a ideia bem compacta, bem encaixada, que é a Sim. seguinte: a possibilidade de que essas 10 virgens representam os judeus, Ok. representam Israel. Eu acho coerente essa visão. Primeira razão: o único evangelho que fala a parábola das 10 virgens é o evangelho que é escrito apenas para os judeus. Sim. Marcos escrito para os romanos, Lucas escrito para os gregos e João escrito para todos os povos, também aqueles de fala grega. Tanto que João ele inicia o seu livro com 2 gatilhos de intelecto. No princípio era o verbo. No princípio, a ideia da Torá, no princípio que eu dei os céus e a terra, uma ligação para os judeus, a ideia de verbos, a ideia de logos, mexendo com a inteligência, a influência, o intelectual grego. Então, ele inicia o seu livro construindo uma ponte de raciocínio com esses 2 povos, para mostrar que o evangelho dele era um evangelho universal. Mas Mateus não. Mateus escreve somente para os judeus. E é para quem escreve apenas para os judeus que exclusivamente essa parábola é contada. Como se o alvo inicial dela, o público inicial dela, fosse apenas os judeus. Eu fiz questão de marcar aqui uma coisa que eu penso que seja interessante a gente compreender. As virgens prudentes representam judeus que reconheceram Jesus como Messias. As prudentes. E as nécias como aqueles que rejeitaram a Cristo como Messias em seu coração. E por terem rejeitado, não se prepararam. E por causa disso, não participarão das bodas do Cordeiro, que é, na verdade, uma figura da linguagem para o casamento judaico, que eram as bodas. Nós sabemos, dentro da visão pré-tribulacionista, esse período de 7 anos, que a humanidade estará passando pela tribulação e grande tribulação, escatologicamente, a última semana de Daniel, mas a igreja estará nas bodas do Cordeiro, vivenciando também o tribunal de Cristo. E aí, essa ideia que eu acho muito interessante é o seguinte: os únicos que participaram das bodas nessa parábola, os únicos, foram as virgens prudentes, a noiva, porque a noiva está ali, ok? Ela não é mencionada, mas ela está. Sim. As virgens prudentes, a noiva e o noivo. Ou seja, as bodas, quem participará? Cristo, a igreja e os judeus que reconheceram Cristo como Senhor. Ok? Os únicos que participaram, virgens prudentes, a noiva e as bodas. Aí outra coisa interessante, as virgens nécias sabem da chegada do noivo. Os judeus sabem e ainda aguardam a vinda do Messias. Sim, ok? sim. E aí é interessante a gente perceber que as virgens prudentes estão nas bodas, enquanto que as virgens nécias ficam de fora. Do mesmo modo que Israel, aqueles que não entendem Jesus como Messias, ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Enquanto que todos aqueles que receberam Cristo como Messias e Senhor, judeus messiânicos e a igreja, desfrutarão desse tempo de eternidade com o Senhor. Então, eu penso que essa é uma visão equilibrada para a gente entender. Agora, o que eu recomendaria, um abração, meu amigo pastor Marcelo, que está com a gente aí. Pastor Marcelo é um amigo muito querido, o William. É um pastor daqui do Rio, viveu grande parte da sua vida aqui e serve ao Senhor em Madrid, na Espanha. Já tive a alegria de estar com ele algumas vezes em Madrid. Desenvolve um trabalho extraordinário ali na capital espanhola. Um amigo muito querido, bom demais tê-lo aí. Já é de madrugada para eles lá e eles estão conectados com a gente aqui. Um abraço, Marcelão, para você, para a Vânia. Você sabe que você é do nosso coração, da nossa casa. Então, eu acho que é interessante a gente compreender isso daí. Essa construção de raciocínio que, em primeiro lugar, exegeticamente, há essa possibilidade que as 10 virgens não representam uma igreja, mas representam Israel. Só que, então alguém pode falar, mas Mateus, então não prego mais as parábolas das 10 virgens? Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: a mensagem que a parábola das 10 virgens está passando é muito maior do que o contexto cultural, que pode limitar as virgens a um público. A mensagem que a parábola fala é o seguinte: cuidado, há uma urgência de se preparar para a vinda do noivo. Ok? Então,
A ênfase da mensagem não é quem são as 10 virgens. As 10 virgens é só a periferia da coisa, o contexto cultural. Sim. A ênfase da mensagem, o centro da mensagem é a ideia de periferia, a ideia do que está em torno, a ideia de centro, aquilo que é de fato a espinha dorsal, o raciocínio central da parábola. O raciocínio central da parábola é preciso se preparar, porque a qualquer momento o noivo chega e só irá seguir com ele para as bodas aqueles que de fato estiver pronto para o seu retorno, pronto para a sua volta. Então eu acho que deu para dar uma equilibrada. Oi? Inclusive, eu acho isso interessante de ser pontado com firmeza, ainda mais por você que é essa figura que nós, eu digo, pregadores, nos espelhamos, nós ouvimos pessoas como você que falam para nós. Claro que tu tens um ministério itinerante de falar para a igreja de forma geral, mas existe um outro lado, que é esse lado de falar para quem ministra. Ministrar sobre aqueles que ministram. Tanto que eu lhe conheci numa reunião de obreiros. Na minha sede, na minha igreja, em Piedade, aqui no interior de São Paulo, e ministrando para quem ministra. E acho que é importante esse final da fala, dessa construção incrível, diga-se de passagem, e dizer que existem interpretações, existem pensamentos, entendimentos, linhas de interpretação. Por exemplo, essa dos judeus, que eu considero a mais adequada também, eu fui ter conhecimento dela agora, muito recentemente. A grande parte da minha... Eu tenho 28 anos. A grande parte da minha vida foi a igreja que sobe, a igreja que fica. Você é mais novo que eu, tô com 29. 28. Eu faço 30 anos em 40 dias. Meu Deus, eu tô chegando lá e eu tô ficando preocupado com os 30. Eu preocupado com os 30. Falei, Jesus, estou fazendo quase 30. Aí um pouco antes da quarentena, eu fui pregar numa igreja na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, uma senhorinha, uma irmã querida. Elas sempre querem nos abraçar, né? E aí ela falou, posso te dar um abraço, filho? Eu falei, claro. E ela me abraçou e ela disse, meu Deus, um menino tão jovem, tem no máximo 37, 38. E eu depressivo porque eu vou chegar aos 30. Mas assim, a minha infância e adolescência toda foi ouvindo a parábola das 10 virgens como a igreja que vai e a igreja que fica. Quando eu entro na escola teológica, o meu professor, à época, me apresenta essa ideia dos ministérios. O que para mim, meu Deus, foi algo assim, eu falei, não é possível. Eu fui enganado minha vida toda. Não se trata disso. Não se trata disso. E agora, quando se traz um outro entendimento que para uma grande maioria daqueles que estão nos assistindo talvez nunca ouviram antes, eu acho interessante nós pontuarmos isso. Qual é o cerne, qual é o centro daquilo que está sendo dito? É que o noivo vem. Uhum. A gente está vivendo um momento agora, e esse momento é espetacular para nós avaliarmos isso, como a nossa fé, as nossas prioridades, as nossas crenças, nossas verdades estavam tão estabelecidas na Terra, com as coisas da Terra, que não passa pela cabeça de uma grande maioria a alegria de talvez tudo esteja acabando e a gente daqui a pouco sobe e volta para casa. Uhum. Inclusive, você fez uma postagem esses dias no teu Instagram fantástica, uma série de stories, dizendo talvez não volte ao normal. Uhum. Essa loucura seja o nosso normal. E se de fato nós partirmos disso para pior, e é mais ou menos aquilo que você estava querendo dizer nas postagens daqueles stories, como reagiremos, né? Com a firmeza de quem está dizendo, ok, isso é sinal de que o noivo está mais perto do que nunca, ou com o desespero que alguns estão tratando. Há um desespero, há uma tristeza, há um pavor, há uma angústia presente nos corações de alguns, por conta da crise que nós estamos vivendo, que não me parece razoável para aqueles que professam a nossa fé, para aqueles que entendem que a
1/10 hora, e isso também é dos tempos antigos, o pastor Gesiel falava muito isso, né? A 1/10 hora, se realmente estiver chegando à meia-noite, a dita meia-noite, que ele venha e que nós estejamos preparados para estar com ele. Ponto. Então, é importantíssima essa pontuação que você fez no final dessa resposta da minha primeira pergunta, que, aliás, é a pergunta. Quem são as virgens? É a pergunta, porque nós precisamos ter esse entendimento. O noivo vem. E eu tenho entendimento, e talvez isso é um pouco complicado, eu fui questionado esses dias aqui no Instagram por um adolescente que ouve desde sempre, né? Que ouve desde sempre que o noivo está perto. O noivo está chegando. Jesus está vindo. E isso é interessante. O sentimento que temos ele está mais perto do que nunca. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas é o sentimento que Paulo tinha também. Tanto que ele vai dizer, e nós que estivermos vivos. Então, é em si disso que eu queria propor um outro pensamento para a gente... Eu estou tentando só achar uma frase aqui, Sim. Que é uma frase do Sandro Galazzi, porque o texto começa dizendo o seguinte, você está com a Bíblia aí? Sim. O versículo 1 diz, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Sim. E o versículo 5 diz, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então tem duas características aqui. Uma tendência ao sono, e um aparentemente tardar do noivo. Duas características, uma inclinação ao sono e um aparentemente tardar ao noivo. Sandro Galazzi disse que é nisso daí que a parábola das 10 virgens significa quando a Bíblia diz que será semelhante ao reino dos céus. Ok? Um tempo de sono espiritual e aparentemente o tardar da volta de Cristo. É nisso que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Eu acho muito interessante esse ponto de vista. Isso é interessante porque, assim, até teve um comentário aqui que perguntou a nós, vocês têm a impressão de que o arrebatamento, o termo que ele deu está acontecendo, seria mais o fim de todas as coisas, né? Pela morte das pessoas, pela questão da pandemia e tudo que está acontecendo. Agora, eu queria mexer numa coisa. Ok. Há exatos 100 anos atrás, teve a febre espanhola, matou 50 milhões de pessoas. Sim. 50 milhões. Sim. O coronavírus provavelmente não vai matar nem 1 milhão de pessoas. Ok? Não. Se fosse por tamanho de pandemia, Jesus era para ter voltado há 100 anos atrás. Ou então na peste negra do século XVI. Ou então na peste negra que dizimou 1/3 da Europa. 1/3 da Europa, que era o mundo conhecido então. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado para a escatologia não se transformar em escatofobia. Medo das coisas futuras. As coisas vão acontecer mesmo. Eu estou para lhe dizer uma coisa. Se a questão do cumprimento das profecias não interferisse em nada para tragédias, só o que o homem está fazendo com o planeta Terra ia destruir o planeta fácil. Então, a gente tem que ter um cuidado para não espiritualizar aquilo que é natural. Se a pandemia se enquadra na escatologia, pode ser na questão de pestes. Sim. Mais nada. Sim. Ok? Ok. Isso, na verdade, é mais um jogo econômico de China, Estados Unidos, economia mundial, enfim, o socialismo chinês que é mantido pelo capitalismo mundial, e aí tem uma loucura dentro da estrutura da sociologia, porque você tem um modelo socialista, comunista, que o que abastece ele é o capitalismo. É para pifar a máquina de qualquer socialista. Então, isso tem mais a ver com um golpe mundial do que um cumprimento de profecia, essa pandemia. Eu acho interessante que tanto as ditas insensatas ou loucas, dependendo da versão que se tem, ou aquelas que estão com a reserva do seu azeite, todas elas dormem. Sim. Porque o sentimento de cansaço pela espera, ele é total, ele é geral.
ele não se limita só àquelas que estão preparadas para. E o que eu acho interessante, né? Eu acho isso interessante, porque às vezes a gente prospecta algumas coisas, né? E isso faz parte da gente. Então, quando a gente começa lá o ano, no 1º de janeiro, a gente diz assim, então agora vai. Esse será o melhor ano da nossa vida. E esse ano vai arrebentar tudo. É só vitória. E não é. E nós estamos vivendo esse ano que entrou para a história. Nós sabemos quanto tempo ainda por aqui estaremos, mas já entrou nos livros da história. E isso é inevitável e inquestionável também. Mas eu tenho a impressão que houve uma nivelação. Todos, de algum modo e de alguma forma, sentiram essa pancada. E por que eu estou fazendo essa conexão aparentemente um pouco distante? Porque as que têm azeite dormem, como as que também não têm. Elas dormem e tosquenejam, elas dormem e as outras cochilam. Esse é o termo. E isso me faz lembrar que o guarda de Israel é o oposto, porque ele nem dorme nem tosqueneja. Né? Nós nos cansamos, ele não se cansa. Nós que perdemos forças, ele continua inabalável. A impressão que se dá é que pelo tempo, pela demora, pela extensidade da espera, a impressão que dá é que essa realidade, e ela é o arrebatamento, a volta do noivo, ela é uma realidade no mundo espiritual. Para nós é o tempo das coisas vindouras, no céu já está estabelecido, porque antes dele ser, quando ele vai se apresentar para João em Apocalipse 1, verso 8, ele vai dizer assim, eu sou aquele que é, antes de ser aquele que era, aquele que há de vir, ele é aquele que é. Ele conjuga o tempo no presente sempre. Então, nós nos cansamos, nós que nos fadigamos, mas ele continua de pé, o céu não entrou em quarentena. E as promessas também não, tanto, muito menos, né? Muito menos. E eu acho interessante também, é que no verso 6, quando a meia-noite chega, e eu fui ver algumas coisas, enfim, alguns comentários que eu tinha aqui em casa à disposição, e um deles pontuou algo interessante. Quem se casa à meia-noite? Quem se casa à meia-noite? Então, a impressão é, talvez na concepção temporal, este noivo da parábola de fato tenha demorado. De fato tenha vindo no tempo que ele já não era mais esperado. Assim como nos versos anteriores, que é uma outra parábola, que trata-se também da demora, mas agora é do seu senhor, do senhor daquele cara terrível, também há esse entendimento de talvez ele não venha mais. Está demorando demais. Né? Eu gostaria que... Isso é interessante, você mencionou uma coisa, deixa eu anotar aqui. Ele vem em um tempo em que ele não era mais tão esperado. Uhum. Essa é a impressão que dá. Né? Parece que não tem mais. E essa sensação causa esse eu vou usar afrouxamento, esse afrouxamento de expectativa. Uhum. Por que isso é interessante? Tu vives em aeroporto muito mais do que eu, mas é tão doido você chegar em cima, né? Em cima da hora. Você fala, gente, o que eu já quase perdi de voo não está escrito na história. Eu sou aquele cara que chega nos 48 do segundo tempo. E você, né, tô aqui, você entra e o avião inteiro olhando para você, porque você foi o último a entrar. E entra no check-in dizendo assim, ó, check-in pro voo fulano de tal, tá faltando 2 minutos, senão eu vou perder. Nessa base. Então, a expectativa do agora. A expectativa do agora te deixa alerta sempre. A qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Né? Por exemplo, nós somos uma geração privilegiada. Nós que nascemos 90, 89, 91, 92, que é quando nós nascemos, nós somos uma geração privilegiada. Nós não tivemos guerra. Uma geração antes teve Guerra Fria, 2 gerações antes teve a Segunda Guerra Mundial, 3 gerações antes teve a Primeira Guerra Mundial.
peraí. Então, esse entendimento de alerta, de agora, de já, parece ter perdido-se um pouco da nossa turma, né? Vive-se uma vida muito ok. Dá para ir levando, porque talvez ele não venha mais. Ou talvez ele demore mais um pouco. Porque ele viria justamente agora. Então a gente dá uma cochiladinha, a gente dá uma dormidinha. O problema não é quando se dorme. Porque a previsão dos passos daqueles que caminham é cansar-se. Isaías vai dizer, os jovens se cansam, se fatigam. Então está previsto. A questão é quando acorda. É quando uma voz dizendo, o noivo está vindo aí. E por que isso é importante? Porque quando o noivo vem, a lanterna tem que ser acesa. Só que eu a gastei no conforto do meu descanso. Por que elas não têm reserva? Elas não têm reserva porque acabou-se nesse entendimento de conforto do descanso. Porque no breu total se encontra descanso. As minhas filhas, eu tenho gêmeas de 2 anos que vão indo para 3 agora. Para elas pegarem no sono, elas precisam de algum pontinho de luz. A gente colocou um abajur no quartinho delas, para não ficar com a luz acesa, enfim, né, uma luz mais indireta, e é com aquilo ali que elas se sentem confortáveis ante a demora de algo. Só que quando há um despertamento, essa reserva é importante. E aqui, se você me permite, eu preciso fazer uma aplicação, é que nós vivemos na geração do limite, da reserva. Até tem, mas está sempre do limite. Até tem fé, mas está sempre na reserva. Até possui uma certa espiritualidade, até possui uma certa paixão pela obra, ou um amor pela palavra, mas está sempre no limite. E o entendimento de quem entra é de quem não está no limite. É uma geração que entende de sobreviver, não de viver. Exatamente. E agora é minha vez de anotar. É exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Tem um fator interessante que é a questão do relógio biológico. Os judeus, por exemplo, dormiam muito cedo. O dia para os judeus termina às 6 da tarde, para a gente termina meia-noite. Uhum. Tanto que a primeira vigília da noite, que é o início do dia, começa às 6 da tarde. Sim, sim. Então, 7, 8 da noite é hora de estar dormindo, porque não se tinha luz elétrica. Então, a luz do sol é o que fazia a engrenagem da vida funcionar. Uhum. Então, o que para nós, o que para eles é o noivo chegar às 6 da manhã, à meia-noite, para a gente era a mesma coisa de chegar às 4 da manhã. Sim. Porque você tem um tardar de 4 horas no relógio biológico. Eles estavam acostumados a dormir às 8 da noite, 7 da noite. Assim como a turma da roça, há 50, 60 anos atrás, irmão, acordava com as galinhas. 7 da noite já estavam com sono, já tinham ido dormir. Então, Sim. tem essa questão do relógio biológico. Então, esse atraso aqui do noivo, ele é muito maior do que o normal. O Marcus Dodd, que é um comentarista sobre as parábolas, ele tem uma ideia aqui que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, a parábola, o raciocínio dele era o seguinte, no início, tanto as virgens loucas como as prudentes estavam com a lâmpada cheia. Uhum. Ok? Ok. O segredo não era estar cheio, era o armazenamento da reserva, era a prudência, era a vigilância. E aí o Marcus Dodd tem uma expressão muito interessante. Ele diz o seguinte, a parábola não foi dirigida aos que nunca se prepararam para a vinda de Cristo, mas para aqueles que não se prepararam suficientemente. É isso. Isso é fantástico. É isso. Eu acho isso muito interessante. Um outro ponto legal para o pessoal que está com a gente aí é que Mateus faz questão de diferenciar um detalhe que é tosquenejar e adormecer. Ok? Uhum. Uhum. Tosquenejar e adormecer.
E em todo o contexto do sermão profético, porque Mateus 24, 25 é um sermão só. É o sermão profético, é o segundo sermão mais importante da vida de Jesus. O primeiro foi o Sermão da Montanha, o segundo é o sermão profético. E os termos no grego aqui, toskenejai enostazo e adormecer cateudo. E tanto nostazo como cateudo tem a ideia de cochilar e dormir. E a ideia de dormir aqui é se entregar a um sono contínuo por um espaço de tempo. Então, o texto deixa bem claro aqui que elas não adormeceram logo. Primeiro, elas cochilaram. Elas tiveram aquela leveza que vai dando. Sabe? Que a gente vai... E é interessante porque o cochilar, ele mexe com os sentidos. Ok? Ok. Audição, olfato, tato, visão, ele mexe com os sentidos. Ninguém dorme de uma hora para outra. E o contexto aqui não é um sono físico, é um sono espiritual. Então, um dos sinais que a pessoa está entrando em um processo de declínio espiritual, que vai culminar no sono espiritual, é que primeiro ela adormece. Os sentidos espirituais começam a ser perdidos. Ok? A visão espiritual, esse senso de reagir, de perceber a mudança. A pessoa vai se entregando. E aí eu mexo numa questão que é, por exemplo, Apocalipse de número 3. Apocalipse de número 2. Carta à igreja em Éfeso. O primeiro amor. O texto não diz que a igreja perdeu. O texto diz que a igreja deixou. E ali, quando a gente percebe, a gente não vê que era a igreja de Éfeso. Era o pastor da igreja de Éfeso. Era típico, segundo a tradição. Porque a carta não é escrita para a igreja, é escrita para o anjo da igreja. E quando era para falar para a igreja, era no plural. Por exemplo, sei que no meio de vós tem pessoas que praticam a doutrina de Balaão, o espírito de Jezabel, mas quando diz a ti, está falando ao destinatário. Não era a igreja, era o anjo da igreja. As cartas não são escritas para as igrejas, são escritas para os anjos da igreja. Então, o que segundo a tradição ali, que era típico, que era o pastor da igreja em Éfeso, era ele que havia não perdido o primeiro amor, mas deixado. Perder é acidental, deixar é intencional. Então, é uma negligência voluntária, algo percebido. É um cochilar. Os sentidos passam a ser perdidos e a gente não reage, se acomoda, cruza os braços. Não tem nenhuma postura de lutar contra isso. Qual é a consequência disso? Sono espiritual. E isso é tão interessante, pastor Mateus, porque quando Paulo vai descrever os 3 estágios do declínio, ele vai dizer assim, no meio de vós tem fracos, 1, doentes, 2, e os que dormem, 3. Ele pontua como o último estágio. Okay. Se o estágio de profundidade seria átrio santo e santo dos santos, o de afastamento seria fraqueza, fracos, doentes, doença e sono. Então, o último estágio seria... E por que isso é interessante? Por que isso é interessante? O irmão tirou um negócio aqui do meio do comum, fracos, doentes, eu acho que nem Paulo percebeu isso. Para com isso. O interessante é que, biologicamente, o sono é um ensaio da morte. Okay. Tanto que é muito comum você ouvir assim, eu queria morrer dormindo. Por quê? Porque todos os nossos sentidos, e muitas aspas aqui agora, estão desligados. Então você não está vendo, você não está ouvindo, de novo, muitas aspas. Você não está sentindo, você não está cheirando. Por quê? Porque é um ensaio para a morte. É um desligamento parcial, digamos assim. Então, qual é o entendimento? É fraco, é doente, é o que dorme. Qual seria o próximo estágio desse entendimento? A morte. A morte. Só que Paulo, olha o que Paulo está dizendo, dentro daquilo que essa interpretação é fantástica. Paulo dizendo assim, gente, se vocês chegaram a esse estágio de estar dormentes, é porque antes estiveram doentes. E fracos. E fracos. Quando, então, por que eu estou dizendo isso e estou pontuando isso novamente? Porque no entendimento mais geral, o fraco é pior do que o dormente. O doente é pior do que o dormente. Quando
Quando a realidade espiritual é o oposto. Alguém está dizendo aí, eu tenho uma dúvida. O noivo casa com a noiva ou com as virgens? Rapaz, se é com as virgens ali, ele casou com 10 ao mesmo tempo. Na Bíblia não tem isso, não. É com a noiva. Deus não é polígamo. E aí tem uma coisa interessante que tem a ver com a tradução, né? E aí eu fiz até questão de deixar aqui marcado. No manual das parábolas vai ter isso. Deixa eu localizar aqui. Porque a versão siríaca, ok? Ok. A versão siríaca da Bíblia, ela começa a parábola das 10 virgens dizendo o seguinte, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo e da noiva. A versão siríaca coloca a presença da noiva. Uau. Okay? Uau. Abaixou a claridade do meu celular. Noivo e da noiva. Então ali é algo muito, muito presente. Ele casa com a noiva. Ele casa com a noiva. Muito bom. A gente poderia pontuar um pouco mais, mas gente, vai ter um livro incrível do Padre Mateus e vai ter tudo isso e muito, muito, muito mais lá. Tá bom? Eu tenho certeza que será muito, muito abençoador. Quer pontuar mais alguma coisa, pastor, dentro dessa parábola? Algumas frases são interessantes. Vamos. Por exemplo, meia-noite não é hora de comprar azeite. Sim. A ideia do tempo final, da conclusão de um tempo. Tem um comentarista chamado Schweizer. Ele comenta que em uma vila pequena, numa noite festiva como essa, numa cidadezinha rural, todos certamente estariam participando da celebração. Sim. Ou seja, talvez as virgens nécias não encontraram espaço ou local para comprar azeite. Estava todo mundo na festa, o comércio estava fechado. E aí um outro ponto interessante, o baque da porta fechando faz ressoar um ruído horrível pelo ar. Um sinal de perda definitiva. Quando a porta fecha, eu não vos conheço, final de linha para as virgens nécias. E o Robertson diz que a porta foi fechada para permanecer fechada para sempre. Quão espantoso é o quadro de alguém quase salvo, porém perdido. Eu gosto delas indo comprar azeite. É o 8. Okay. E as insensatas geram os prudentes, dai-vos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, mas os prudentes dizendo, não, para que não falte nem a nós, nem a vós. E eu acho isso bastante importante ser pontuado. Nós estamos vivendo um tempo interessante em que tudo tem que ser partilhado, né? Existe um pensamento socialista na melhor interpretação da palavra, do comum, do todo, só que existem coisas na realidade do mundo espiritual e do reino que não podem ser compartilhadas, que não podem ser divididas. E como é difícil a gente entender isso, né? Como é difícil a gente compreender que se eu tirar do azeite da minha reserva, não é que falta só para você, falta para mim e para você. Porque o azeite, primeiro, é algo absolutamente importante na cultura judaica, na cultura do mundo antigo como um todo. Ela é iluminação, ela é remédio, ela é perfume, ela serve para cozinha, ela fazia parte do ritual religioso de unção. Então, olha o conjunto de coisas que ela possui reserva. Ela tem reserva não apenas para a lâmpada ficar acesa, mas ela tem reserva para todas essas outras funções do azeite. Essa é uma coisa a ser pontuada. Segundo, que se nós formos ler o texto de 2 Reis, capítulo 4, a gente vai ver que azeite significa providência, azeite significa provisão, azeite significa milagre. Isso é importante, porque existe uma busca pelo milagre, pelo azeite, pelo inédito, pelo sobrenatural, que não aparece para os emergencialistas.
Uhum. Não aparece para os emergencialistas. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Tem muita gente querendo sacar numa conta que nunca depositou. Tem muita gente querendo fazer depósito numa conta que ele nunca movimentou. O mundo espiritual, ele é feito de depósitos. Nós temos de fazer depósito no mundo espiritual. Paulo aos Coríntios vai dizer um negócio incrível, não me lembro agora o capítulo de cabeça, eu sou péssimo de memória para referências. Eu queria aquela máquina que você é, que muitos são, fala assim, para versículo não é comigo, não. E eu não sou esse cara definitivamente. Mas Paulo vai dizer assim: as vossas tristezas ou vossas angústias, depende da versão, são colocadas no Senhor em depósitos de glória. Isso é interessante. Então é o sofrimento de agora que vai gerando depósito de glória no céu para que eu possa sacar ali na frente. E isso é fantástico. A gente não tem um entendimento de depósito. Deus não é um Deus emergencialista. Ele gira, o reino de Deus, ele gira com aqueles que têm para si algum tipo de depósito. Eu acho que esse é um outro entendimento também. Ok. Acho muito, muito coerente, muito interessante. Brother, nossa live rendeu sobre as 10 virgens, hein? Entendeu? Deixa eu te propor uma coisa. Eu tenho uma live às 11. Com o pastor Javi Jacar. Às 11. Nós conseguimos concluir 10 virgens. Sim. E nós temos aí 2 minutinhos para acabar essa. Ah. Você quer deixar, talvez, para a gente falar no domingo à tarde sobre a Figueira Estéreo? Acho bom. Legal? Acho muito bom. Acho muito bom. Ser? Feito. Então, vai ficar salva essa sobre as 10 virgens. Ok? Sim. E aí, ó, pro pessoal que está com a gente aí, nós vamos falar pelo menos sobre 4 parábolas. Tem essa que falamos sobre as 10 virgens, vamos falar sobre a Figueira Estéreo domingo à tarde. Nós vamos falar ainda sobre a Rica e o Lázaro. Teve alguém que perguntou aí aonde que é esse texto que eu fui usando. Esse é um texto sobre as 10 virgens do meu próximo livro, que é um manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. O material que eu usei de pesquisa já é a parte sobre as 10 virgens que está escrita. Está em algumas folhas aí, eu imprimi agora de tarde para a gente usar como algumas sugestões de raciocínio no nosso bate-papo. Quero fazer um pedido. Quem me segue, que ainda não segue o pastor William Agapito, clica aí em cima, siga-o. O pastor William Agapito é um amigo muito querido, é um ensinador bíblico, é pastor da Assembleia de Deus em Piedade, no interior do estado de São Paulo. Concluiu agora uma série extraordinária que foi um salmo no carro, trabalhando cada dia um salmo, expondo a mensagem do salmo. Então, eu tenho certeza que tem mais uma série vindo por aí também. Siga-o, eu tenho certeza que vai lhe abençoar muito. É um conteúdo que vai lhe enriquecer demais o conteúdo que tem sido ministrado por ele. Eu quero então deixar marcado. Então, domingo à tarde, nós só vamos estabelecer o horário, já vamos anunciar. Nós vamos falar acerca da parábola da Figueira Estéreo, se der tempo, eu duvido muito, baseado na de hoje. A gente já introduz a próxima, que vai ser do Rico e do Lázaro, e uma última ainda, que nós vamos tratar, eu tenho certeza que será muito, muito especial. Quero agradecer ao pastor Matheus Soares por esse tempo. Vocês que não seguem o pastor, façam isso, pelo amor de Deus. É um cara extraordinário, que Deus usa de forma incrível e extremamente enriquecedor para nossas vidas. E eu vou deixar salvo, tem uma galera que deixa salvo, eu vou deixar salvo. Então, domingo à tarde, nós vamos falar acerca da Figueira Estéreo. Com certeza será um tema muito especial. Obrigado, viu, meu amigo? Tamo junto. Pessoal que quiser permanecer num bate-papo, 11 da noite eu estou entrando falando numa live sobre propósito. Propósito. Você já descobriu o seu? Para que você nasceu? Como saber quais são os planos de Deus para a sua existência? Se você quer acompanhar esse raciocínio, 11 da noite eu estou te aguardando daqui a pouquinho. Meu irmãozão, domingo de tarde estamos juntos. Foi muito bom trocar essa ideia contigo. Um abração. Tamo junto. Deus abençoe, gente.